Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus. Amados, olha só. Shalom, shalom a todos. Shalom. Olha só, queridos, a menorá. Eu quero começar por aqui, né? Todos sabem o que é a menorá, né? A menorá é aquele utensílio que havia no tabernáculo, que é a lâmpada, né? De sete hastes, né? São as 7 tochas, as 7 lâmpadas, as 7 chamas que iluminavam o tabernáculo de Moisés, depois o templo também. E lá no céu, Apocalipse fala que ardem diante do trono de Deus 7 tochas, né? 7 labaredas, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito sétiplo de Deus. No caso, amados, você pode entender como 7 dimensões do Espírito Santo, ok? Do Espírito de Deus. São 7 tochas, são 7 chamas, são 7 labaredas. Em Isaías capítulo 11, você vai ver uma descrição, uma distinção sobre esses 7 espíritos. Então, lá em Isaías 11, você vai ler assim: Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, olha só, Espírito do Senhor já é um. Depois, o Espírito de sabedoria e entendimento. Já são mais 2 aqui. O Espírito de fortaleza e conselho. Então, já tem mais 2 aqui. Já são 5. E, por fim, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, mais 2, completou 7. Esses 7 espíritos estavam sobre Jesus. Aqui em Apocalipse também você vai ver que João, ele vê o cordeiro, e esse cordeiro tem 7 chifres e também 7 olhos. E esses 7 chifres e esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, o texto diz, que percorrem toda a terra. Então, veja que Jesus, ele está repleto dessas 7 chamas. Ou seja, Jesus, ele tem acesa sobre ele essa menorá. Ele é a menorá e ele tem acesa, as 7 tochas estão acesas em Jesus. Ok. Porém, aqui em Apocalipse, essas 7 igrejas também são comparadas às 7 menorás. Então veja Apocalipse 1, verso 20. Apocalipse 1, verso 20 diz assim, ó: Este é o significado secreto das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, que é Jesus falando, e das 7 menorot de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 comunidades messiânicas, né? Ou 7 igrejas. E as 7 menorot de ouro são as 7 comunidades messiânicas ou igrejas. Então, você vê que nesse texto, Apocalipse 1:20, as 7 igrejas da Ásia são comparadas às 7 menorás. Ou seja, cada uma dessas igrejas era uma menorá. Cada uma delas era uma menorá. Então, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas, glória a Deus, a paz a todos que estão acessando, que Deus abençoe cada um de vocês.
cada uma dessas igrejas, ela é comparada a uma menorá. Ok, olha que interessante. Jesus, ele é uma menorá. Jesus, ele tem os 7 espíritos acesos, porém, ele também deseja que a sua igreja tenha essas 7 tochas acesas. Ou seja, ele deseja que a sua igreja seja repleta dos 7 espíritos de Deus. Ok? Quem está entendendo o que eu estou falando, você pode comentar aí nos comentários. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, Helena. Amém, Sinclair. Shalom, shalom, Davi. Glória a Deus. Vamos lá então, olha só. Isso é interessante. Por quê? As 7 igrejas, elas eram como menorás, ou seja, elas tinham uma função. Essa função era estar cheia do fogo de Deus. E mediante isso, né, mediante estar cheia do fogo de Deus, eles iriam iluminar. Eles seriam como a lâmpada de Deus que ilumina, arde e ilumina. Arde e ilumina, ok? Porém, queridos, aqui que entra o que eu quero, onde eu quero chegar. Eu creio, vamos colocar assim, que a igreja, ela deve ser como essa menorá. Porém, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, que o Senhor fortaleça você para a oração, libere o espírito de oração, força no seu espírito, Jaine, em nome de Jesus. Olha só. Porém, muitas igrejas estão com as suas lâmpadas apagadas. Ou elas têm uma das lâmpadas acesa e as outras estão apagadas. Ou, por exemplo, ela tem duas dessas tochas acesas, mas as outras 5 não estão acesas. Ou uma das tochas está muito forte, isso é ótimo, mas alguma delas está fraca, está pequena. Você está entendendo? E isso se aplica à sua vida e à minha vida pessoal, ok? Então, olha só, em última instância aqui, não apenas a igreja como um todo deve ser essa menorá acesa, mas a sua vida, a minha vida. Nós precisamos ser como essas menorás de Deus, aonde nós formos, nós carregamos a luz, nós carregamos a glória, nós levamos a chama. Uma das coisas que mais, queridos, faz com que nós tenhamos a nossa chama apagada é uma coisa chamada religiosidade, ok? Olha só, uma das coisas principais que faz com que o crente tenha a sua chama apagada ou não tenha 7 chamas acesas é a religiosidade. É a religiosidade. Queridos, todos nós, em algum nível, luta contra a religiosidade, tá? E, rapidamente aqui, eu tô querendo entrar em Apocalipse 2, mas primeiro eu preciso ir fazendo essa introdução. Quem sabe depois a gente vai fazer outras lives, continuando esse mesmo assunto em Apocalipse. Muitas pessoas, queridas, estão se sentindo, assim como foi escrito ali, ó, esgotados. Muitas pessoas estão se sentindo abatidos, esgotados,
com muitas batalhas, enfraquecidos. E hoje, em nome de Jesus, nós queremos orar juntos aqui, né? Daqui a pouco, no final, nós vamos orar pelo liberar dos 7 Espíritos de Deus, para que essa chama seja acesa sobre você.